Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para todos os internautas, para o ouvinte, para o Elias. Bom dia para você que está tomando aquele café gostoso, né? Que exatamente, né? Está lendo a palavra de Deus. Um feliz domingo a cada um, em nome de Jesus. A palavra de hoje se encontra exatamente no livro do profeta Isaías, né? Do profeta messiânico, o profeta Isaías. Exatamente no 53, Isaías, capítulo 53, no verso 1 em diante, diz assim: Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como o renovo, perante ele como a raiz de uma terra seca. Não tinha aparência e nem formosura. E olhando-nos para ele, nenhuma beleza vimos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homens de dores, experimentado no trabalho, e como um de quem os homens escondia o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputamos por aflito e ferido de Deus, e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Aqui mesmo está falando de quem? De quem mesmo está falando aqui? Está falando exatamente de um homem que um dia se doou. Um dia ele exatamente quis exatamente pagar um preço no lugar da humanidade na Terra. Sabe disso? E para você ter ideia, esse homem um dia sofreu muito, sofreu tanto, até que um dia ele foi parar no madeiro, em uma cruz. E para você ter ideia, aqui no profeta Isaías, no livro do profeta Isaías 53, vai falar exatamente que isso aqui foi uma visão. E nesse tempo aqui, faltava mais de 700 anos, para que Jesus viesse do céu, e depois ele fosse colocado no madeiro, numa cruz. E olha o que diz aqui. Isso aqui exatamente foi uma visão do profeta Isaías. O próprio Cristo estava no seu trono, sentado no trono, saiu de lá do céu, veio até a terra e entrou no profeta Isaías e fez o profeta Isaías ter uma visão. Sabe disso? E na visão
O próprio profeta viu o Cristo. Viu? Jesus Cristo todo acabado, todo sanguentado, todo cortado. Bofetearam ele, cuspiram nele, chamaram ele de Bezebucas e de demônio e muito mais. É desse jeito. E aqui o próprio Deus, Jesus Cristo, ele usou a boca do profeta Isaías para falar com o povo. Olha o que diz. Olha o que diz aqui, ó. Quem deu crédito à nossa pregação? Aqui está exatamente alguém que está se lamentando, perguntando e se lamentando ao mesmo tempo. Quem deu crédito à nossa pregação? Porque exatamente Jesus Cristo curou e ninguém enxergou. Fez exatamente o morto sair dentro de um túmulo, que foi Lázaro, e ninguém deu crédito, ninguém enxergou. Pregou e ninguém ouviu. Por isso que ele está se lamentando. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito a esta pregação? E olha o que diz mais. E a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subido como um renovo perante ele e como uma raiz de uma terra seca. De uma terra seca. Você já foi exatamente num campo ou numa mata, numa floresta? Você já viu aquela raizinha, aquelas raízes que tem por lá de fora assim, por cima da terra? Você já viu que tem raiz que é mais bonita do que a outra? Porque tem raiz que exatamente ela está morta. Por mais que esteja ali por cima da terra, ela está morta. Sabe disso? E uma raiz quando ela está seca, né? Ela não tem aparência. Ela não tem formosura. Ela não tem beleza. Ela não tem nem sequer, né, um pouquinho de verdinho nela. Ela está seca, sem aparência. Assim era Jesus Cristo, lá naquela cruz do Calvário. Ele estava igualmente uma raiz de uma terra seca, que não tinha aparência, não tinha formosura. Olha o que diz aqui exatamente o profeta. Olha o que diz. Porque foi subindo como um renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhando-nos para ele, nenhuma beleza vimos, para que o desejássemos. Viu só? Viu só como estava exatamente o mestre? Só para você ter ideia, Jesus Cristo estava sem aparência, sem beleza, por causa exatamente na cruz do Calvário o profeta viu na visão ele todo ensanguentado, o sangue caindo do seu rosto, descendo daquela coroa de espinho que estava sobre a sua cabeça. Sobre a sua cabeça. E ele estava de cabeça baixa, sendo humilhado. O sangue exatamente estava descendo sobre o seu rosto, lavando o seu rosto. Sabe disso? E só para você ter ideia, meu amigo e minha amiga, ouça essa mensagem. Olha o que diz exatamente. Olha o que diz. Olha no verso 3. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Você está vendo só? Está vendo só exatamente como estava o mestre? Olha no verso 4. Ó.
verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e nossas dores, levou sobre si. E nós reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Quer dizer, toda enfermidade, todo tipo de doença, todo tipo de mudiça, né? Imagina só o câncer, imagina só a AIDS, imagina só exatamente, né, a diabetes, né? Imagina só um nódulos, imagina só os tipos de caroço que tem no corpo humano, é a dor, não é isso? E muito mais ainda. Tudo isso estava sobre o mestre. Todo tipo de enfermidade, todo tipo de dor estava sobre o mestre. Ele carregando calado, carregando um calado, uma maldição que estava sobre a humanidade, do qual caiu sobre o Filho amado de Deus. E olha o que diz aqui no verso 5 agora. Isaías 53, verso 5 diz assim, ó: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi ferido, ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que foi levado ao matadouro, e como a ovelha, como a ovelha muda perante o seu tosqueador, ele não abriu a boca. Nossa, quer dizer, que Jesus Cristo um dia, ele estava no jardim de Getsemane, aonde foi lá que foi preso ele. Judas entregou o mestre lá no jardim de Getsemane. Depois que o beijou, depois os soldados veio e prendeu ele. Dali para diante, para você ter ideia, dali para diante, começou exatamente Jesus ser levado ao matador. Jesus era exatamente uma ovelha muda. Por quê? Porque ele não falava nada. Ele aguentou tudo calado. Por causa de mim. Por causa de você. Por causa de mim e de você, ele sofreu todo tipo de coisa ruim. Porque eu errei. Você errou. Nós pecamos. Nós erramos. Mas alguém inocentemente estava pagando um preço caríssimo no meu lugar e no seu lugar. Reflita muito sobre isso. Reflita. E ainda tem mais. Ele falou exatamente do jardim de Getsemane, que nenhum homem na terra poderia exatamente carregar exatamente esse sofrimento, porque não suportaria. Sabe disso? E ele falou mais ainda, se o que ele ia passar, o que ele ia sofrer, homem nenhum suportaria isso. Só para você refletir e pensar qual era tão doloroso o sofrimento do mestre. No jardim Getsemane, ele estava agoniado até a alma. E dali para diante ele foi para a cruz do Calvário. Ele estava assim agoniado. Bateu sede nele. Sabe disso?
Ele próprio pai ficou de costa para o filho quando ele estava na cruz do Calvário. E todo filho chama o pai de pai. E lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo não chamou o pai de pai, chamou Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Quando Jesus Cristo falou exatamente isso, o próprio Cristo viu o próprio Pai de costa para ele. Porque o próprio Pai não aguentou ver exatamente o próprio Filho naquela situação. Já parou para refletir? Pensar? Tudo isso aconteceu por causa da humanidade. E hoje está aí a humanidade, o jeito da humanidade. Reflita muito sobre esse acontecimento, do qual aconteceu por causa de mim e de você. Tudo isso para que nós viéssemos viver, ser feliz, andar em paz e fazer uma boa escolha aqui na Terra. Para que um dia nós não venha se arrepender, sofrer, mas que nós venha ter exatamente a vida eterna, através de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe e um ótimo domingo.